Bom, hoje eu quero responder a pergunta da Bianca. Ela mandou uma pergunta com a seguinte dúvida: Léo, explique um pouco sobre a questão da véspera nos dias de solenidade e de festa. Então tá bom. Esse é o tema de hoje e nós iremos utilizar esse livrinho aqui, ó, Código do Direito Canônico. Vem comigo. Fala galera do canal Na Leitura, que é Léo Ferreira, e hoje nós vamos responder a pergunta da Bianca sobre as vésperas. A missa de vésperas é a mesma missa do dia da solenidade? Pois é, nós iremos utilizar o Código de Direito Canônico para responder essa pergunta. Aqui está toda a regra, a lei, inclusive da liturgia da nossa igreja. Tá bom? E nós vamos pegar dentro desse Código do Direito Canônico o livro 4, capítulo 1, da terceira parte, onde nós vamos falar sobre os dias de festas. E eu vou fazer da seguinte maneira: nós iremos ler um parágrafo, eu explico o parágrafo, e assim a gente vai até concluir. São apenas 4 parágrafos, ok? Então vamos lá. No cânon 1246, o domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa por excelência. Devem ser guardados igualmente o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, de Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e, por fim, de todos os santos. Todavia, a Conferência dos Bispos, no nosso caso, CNBB, com a prévia aprovação da Santa Sé Apostólica, pode abolir alguns dias de festas e de preceitos, ou transferi-los para o domingo, como é o caso nosso aqui. Algumas dessas festas, elas são transferidas para o domingo. Vamos lá. Quais, por exemplo? Por exemplo, Assunção, Ascensão, de Nosso Senhor Jesus Cristo são transferidos para o domingo. A Ascensão é a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que ele sobe aos céus, e a Assunção, a festa mariana, que ela é elevada aos céus. Tá certo? Por que as conferências episcopais fazem essa jogada de tirar do meio de semana, por exemplo, a celebração da festa e colocar ao domingo? É para facilitar o acesso a essas celebrações, por questões pastorais. Hoje nós entendemos, né, que às vezes uma celebração solene, que nós temos a obrigação de ir, por ser dia de preceito, dia santo, às vezes no meio de semana fica complicado para a gente ir, não é verdade? Por isso, a CNBB, no caso, lança algumas dessas festas ou solenidades para o domingo, que é o dia, por excelência, é o dia do Senhor, é a Páscoa, onde todos nós, de fato, paramos para rezar. Vamos seguir, porque nós vamos tratar também um pouco disso no próximo cânon, no 1247. No domingo e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades de negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Olha que legal, hein? O domingo, o dia do Senhor, ele tem que ter como prioridade o culto, depois o descanso da mente e do corpo e estar
com a família, em alegria. Tem que ser um dia de louvor a Deus, em todos os aspectos. É muito necessário a gente olhar para o domingo também como um dia de descanso. Parar, rezar, celebrar, cultuar a Deus, estar em família, descansar, se alegrar. É isso. É sadio isso também, ok? Então, hoje nós estamos vivendo um tempo aí de tantos problemas aí na saúde mental, e principalmente, né, não só na mental, mas também no corpo. E aqui a igreja, há muitos séculos, já se preocupava com isso, reservando então o domingo para o culto a Deus, óbvio, mas também para a alegria do homem, a alegria de cada um de nós. Não é só trabalho, meus irmãos. Nós temos que entender isso também. Próximo parágrafo, o cânon 1248. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa em qualquer lugar onde é celebrada o rito católico, no próprio dia da festa ou na tarde do dia anterior. Olha só, então essa é a resposta para a Bianca. A Bianca havia me perguntado, Léo, o que é véspera? Se eu participar da missa de véspera, por exemplo, agora nós passamos o Natal e o Ano Novo, a missa de véspera, a missa do dia 24, ela vale para a missa do dia 25? Eu tenho que participar na missa no dia 24 e no dia 25? A missa do dia 31, ela é válida para o dia 1º, dia de Santa Maria, Mãe de Deus? Ou eu tenho que participar no dia 31, a véspera, e no dia 1º? Então, às vezes nós temos essas dúvidas, né? O que você acha? Coloca aí no comentário. Pois é, vamos lá. Aqui o próprio documento já vai nos orientar. Olha, no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior. O que é essa tarde do dia anterior? É a véspera. Tá? A igreja entende como véspera o momento onde está o entardecer. O entardecer. Não é pura e simplesmente à tarde. No sentido assim, depois de meio-dia, pode ser considerado vésperas. A igreja reza a oração das vésperas. A igreja possui a santificação das horas, né? Chamada de liturgia das horas. Nós temos uma liturgia que é mais conhecida, que nós chamamos de liturgia diária, que nós temos o Evangelho, o Salmo, as leituras diárias, não é isso? Mas também existe a oração das horas, que é para santificar as horas. Por exemplo, a laudes, que é para santificar a oração da manhã, assim que acorda, na parte da manhã, bem cedinho, ok? Por volta ali de 5 até 7 horas da manhã. Existe por volta de 9 horas, 9, meio-dia e 3 horas, a hora média. E depois dessa hora média, ok? Que é o entardecer, ali a igreja começa então a celebrar aquilo que nós chamamos de oração das vésperas. Por tradição, se celebra depois, se reza, no caso, a oração da média, depois das 5 horas. Em alguns casos, podendo até antecipar um pouco. Logo, por questões pastorais, também a igreja aqui no Brasil celebra as vésperas, no caso de missa, depois das 3 horas. Ok? Nós temos alguns lugares, por exemplo, eu já participei em paróquias que a missa de vésperas do domingo, ou seja, no sábado, era às 3 horas da tarde. Era até a missa com as crianças. E assim, a gente pode pensar, por exemplo, você na sua paróquia pode ser 5 da tarde, 4 horas da tarde. Na minha paróquia hoje é às 6 horas, às 18 horas. Ok? Essa é a missa de vésperas. A missa de vésperas,
é a mesma celebração do dia da festa. No caso, se você participou da missa no dia 24 de dezembro, você já cumpriu o preceito do dia 25. Se você participou da missa do dia 31, vésperas do dia 1º, que é dia de Santa Maria Mãe de Deus, você já cumpriu também o preceito do dia de Santa Maria Mãe de Deus, do dia 1º, ok? Então, a missa de vésperas, segundo quem? Segundo eu? Segundo algum padre? Não, segundo o Código do Direito Canônico, ela cumpre, então, a missa do dia, ok? Respondido? Beleza. Então, Bianca, é isso. Participou da missa de vésperas, você, então, já está com o seu preceito, de fato, cumprido. É problema se eu participar da missa de vésperas e da missa do dia? Não é problema nenhum. Eu posso comungar na missa de vésperas e posso comungar na missa do dia? Pode comungar se você estiver em estado de graça, sem problema. E tem isso também. Quantas vezes um leigo pode comungar por dia? Isso é legal. Léo, eu vou participar de 5 missas hoje. Às vezes é coroinha. Ai, meu Deus. Quantas missas eu posso comungar? 2, no máximo. E é o ideal que você dê um intervalo entre uma comunhão e outra. Ok? Somente o sacerdote, ele pode comungar. Os sacerdotes, ou seja, o bispo e o padre, eles podem comungar em mais de uma celebração. Em todas as celebrações que ele estiver. Ok? Porque ele é obrigado a isso. Tá? É parte do rito o sacerdote comungar. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é isso. Beleza? Para a gente terminar, vamos lá. O último parágrafo aqui, ainda do cânon 1248, segundo parágrafo. Por falta de ministros sagrados, ou seja, de padres e de bispos, ou por outra grave causa, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, olha aí, impossível, tá? Entenda, por falta de padres ou por outra grave causa, tá? Outra grave causa, não é atraso, não é preguiça, não é, sei lá, por exemplo, a igreja não conseguiu enviar um padre. Esse lugar, por exemplo, aqui em Teresópolis, chove muito. Por exemplo, eu morei em um lugar com o nome de Silva Jardim. Tinham comunidades que se chovesse muito, os carros não iam, porque atolavam. Então, aí o padre não conseguia chegar. O ônibus não conseguia levar o povo até a igreja. Então, nesses casos graves, o que a gente faz? A gente vai ficar em pecado? Qual é a orientação da igreja em relação a isso? Vamos lá. Se a participação na celebração eucarística se torna impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra. Ou seja, um leigo, geralmente, esse é ministro extraordinário da Eucaristia, tá bom? Ele pode celebrar, ler, fazer lá uma celebração da palavra e no final distribuir a Eucaristia. Ok? Se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado a celebração de acordo com a prescrição do bispo diocesano. Ok? Ou então, se dediquem à oração por tempo conveniente. Olha aí. Se não conseguir, se não tiver, por exemplo, uma celebração da palavra na tua paróquia, dedique-se em oração, à oração. Leia a liturgia do dia, coisa do tipo, tá certo? E essa oração ela pode ser uma oração pessoal ou em família, ou em grupos de família, de acordo com a oportunidade. O que a igreja está propondo aqui? Em casos extremos, entendam aqui, eu vou aproveitar que o Léo está falando isso, que está lendo no direito canônico,
eu vou começar a faltar à missa para rezar em casa. Não é assim. Eu gosto muito de ver a missa pela TV. Eu vou começar a faltar à missa. Já vi de tudo, hein? Vou começar a faltar à missa para só assistir na TV. Isso é válido? Não. A não ser se em casos graves a pessoa for doente, não conseguir ir à igreja, ok? Aí tem situações, por exemplo, dá até para pedir um ministro para levar Eucaristia, fazer uma celebração na casa do doente, do enfermo, ok? Mas a gente querer moldar a liturgia ou a fé, ou aquilo que a igreja ensina aos nossos moldes, isso é errado. Tá certo? Estou cansado hoje, vou fazer uma oração do terço aqui piedosamente para não ir na missa. É válido? Não é válido. A gente tem que se mover para crescer na fé. Tá bom, galera? Então é isso. Respondido aí essa questão da Bianca, mas eu acho que eu respondi muitas outras coisas também, porque o texto, não por mérito meu, mas olha, adquiram aí, ó, Código do Direito Canônico. Vou até botar depois o link para vocês aí, para que vocês possam comprar pela Amazon e também pelo Mercado Livre. Vale muito a pena. É um livrinho, esse aqui é pequeno, mas é denso. Mas é muito bom ter, porque você vai aprender muitas coisas boas utilizando o Código do Direito Canônico. Tá bom? Esse é o canal Na Leitura. Peço a você que possa deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo aí para que outras pessoas também possam conhecer e talvez, quem sabe, tirar essa dúvida. Se você tiver a sua dúvida, pode mandar para a gente aí pelo Instagram ou até mesmo coloca aqui no comentário que eu costumo sempre responder as mensagens aqui. E se você tiver alguma pergunta legal aí para a gente fazer vídeo, coloca aí que eu, quem sabe, se eu souber responder. Senão eu estudo, pesquiso, pergunto aos padres e aí a gente vai. Tá bom? Faz o vídeo. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau.